Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que iremos abordar o assunto de drogas de abuso sintéticas. Meu nome é João Francisco Alaco Filho, sou professor do IFES, Campus São Mateus, uma cidade próxima de Vitória, onde fica a Universidade Federal do Espírito Santo, e também o centro, do IFES, diretoria do IFES. Então, nessa aula, a gente vai abordar esse conteúdo de extrema importância hoje em dia. A gente vai abordar desde uma introdução até as bases legais e também um pouco de análise química e sobre a toxicologia, certo? Então, para abordar o conteúdo de drogas sintéticas, a gente tem que falar necessariamente das anfetaminas. Então, a gente já ouviu falar de uma série famosa que ficou bem famosa na década passada, que é Breaking Bad. Então, nessa série, a gente tinha o Jesse Pinkman e o Mr. White, que produziam a substância denominada metanfetamina. Então, a metanfetamina, produzida pelo Jesse e o Mr. White, era de extrema pureza. Então, eles ficaram bem famosos, e essa metanfetamina, ela era vendida sobre o codinome Crystal Meth Wise, e era famosa pela coloração azulada. Tá? Então, a metanfetamina, ela é uma substância psicoativa derivada da anfetamina. Então, se a gente observar a estrutura das duas substâncias, a gente percebe que as duas têm um núcleo estrutural em comum, tá? Então, está aqui na metanfetamina, está destacado em amarelo, e aqui na anfetamina em verde. E a anfetamina também é a estrutura base do MDMA, que é a droga conhecida como êxtase. Então, se a gente observar a metanfetamina e o êxtase, a única diferença é esse grupo aqui ligado ao anel benzeno, que é o metileno dióxido. Tá? Então, 2 oxigênios separados pelo metil. Tá? Então, são 3 substâncias anfetamínicas, né? Tem a base anfetamínica. E as substâncias anfetamínicas, ou compostos anfetamínicos, possuem um núcleo estrutural, né? Um núcleo químico padrão. Esse núcleo químico, ele é chamado de grupo farmacóforo, ou grupo farmacofórico. É o grupo, né, o núcleo da substância no qual o organismo irá sofrer uma influência fisiológica. Então, todo grupo farmacóforo é aquele grupo que ele é responsável pelas propriedades fisiológicas, tanto físicas quanto psíquicas, das substâncias ingeridas por nós. Então, o grupo farmacóforo das anfetaminas é o grupo conhecido como alfa-fenetilamina. Então, a gente tem aqui um anel benzeno com a cadeia lateral de 2 carbonos e um grupo amino, né, na posição alfa aqui. Então, alfa-fenetilamina ou alfa-amino benzeno também seria um outro nome possível. Tá? Então, esse grupo farmacóforo, ele é também encontrado num hormônio que é um neurotransmissor, bastante conhecido de todos, que é a adrenalina. Então, a adrenalina, se a gente observar a estrutura, tem também esse núcleo anfetamínico aqui, destacado nesse azul esverdeado. Tá? Então, a gente tem as anfetaminas, então, como substâncias que irão produzir efeitos semelhantes aos observados para a adrenalina, porque esse núcleo farmacóforo é comum, tá? Então, a gente sabe que a adrenalina tem alguns efeitos, né, no nosso organismo, dentre os quais se destaca os efeitos estimulantes,
Tá? Então, os efeitos estimulantes do sistema nervoso central vai desencadear um aumento da percepção, batimento cardíaco, né, aumento da atenção, da cognição, aquele estado de prontidão, né, e outros tipos de efeitos. Além dos efeitos atribuídos à adrenalina, então a gente pode dizer que as anfetaminas são substâncias que imitam os efeitos adrenérgicos, né, que vêm da adrenalina e da noradrenalina, e também são substâncias que vão imitar os efeitos dos receptores dopamínicos e serotonínicos. Então, a dopamina e a serotonina têm mais efeitos de prazer, né, de satisfação, etc. Então, as anfetaminas, elas vão interferir em vários sítios receptores em nosso metabolismo, né, diretamente lá no sistema nervoso central, que vai mexer com o funcionamento normal dos receptores adrenérgicos, dopamínicos e serotonínicos, tá? De uma maneira geral, as anfetaminas são conhecidas como substâncias simpatomiméticas, porque elas ativam o sistema simpatomimético, tá? Que tem a ver com esses neurotransmissores que a gente abordou agora, tá? Então, os principais efeitos decorrentes do uso de anfetaminas, né, agora já falando nos efeitos que o nosso corpo vai produzir, a gente tem desde uma mudança comportamental, né, com aumento da energia, pressão sanguínea, batimentos cardíacos, respiração, tá? Até efeitos muito adversos, como alucinações, depressão, insônia e também a dependência química. Então, o uso de anfetaminas desencadeia tanto efeitos que para o tratamento de algumas doenças que a gente vai ver mais adiante são interessantes, mas também efeitos que são muito maléficos ao nosso organismo, tá bom? Então, as anfetaminas, elas são substâncias que agem com muito potencial deturpador do nosso sistema nervoso central, desencadeando vários efeitos. Uma curiosidade é sobre o nome da anfetamina. Então, se a gente observar a estrutura da anfetamina, a gente percebe que ela tem um nome sistemático que é o alfa-metilfenetilamina. Por quê? A gente tem o carbono alfa, né? Se a gente observar aqui o grupo farmacóforo, o carbono alfa é o vizinho à amina. Então, esse aqui é o carbono alfa. E nesse carbono alfa, a gente tem um grupamento metil. Então, alfa-metilfenetilamina. Tá? E se a gente destacar as iniciais do nome, né, desse conjunto de termos que formam o nome, a gente vai ter essas letras aqui em amarelo que, ao juntar-se, resulta no nome de anfetamina. Então, a anfetamina, na verdade, é um nome que vem da simplificação desse nome alfa-metilfenetilamina. As anfetaminas, elas foram sintetizadas, né, surgiram quimicamente, assim falando, no final da década do século XIX. Tá? Então, a gente tem a anfetamina surgindo em 1887, a metanfetamina um pouco, 5 anos depois, né, 6 anos depois, e o êxtase aí já no início na primeira década do século XX. Então, as anfetaminas, elas são as primeiras drogas sintéticas surgidas, né, que a gente conhece. E quem foi o cientista que trouxe essa síntese da anfetamina? Foi Gordon Wills, em 1927. Tá? Então, a anfetamina, apesar dela ter surgido lá no final do século XIX,
ela só foi entrar em evidência no século XX, quando Gordon Ewers ressintetizou essa substância, tá? Com o intuito de utilizá-lo no tratamento da asma e da rinite alérgica. Por quê? Porque na época, o tratamento da asma e da rinite alérgica era feita através da substância efedrina. Então, a gente observa que a efedrina é uma anfetamina, tem um núcleo alfa-fenetilamina aqui em roxo destacado. Só que a efedrina ela é uma substância de origem natural, então ela é obtida pela extração da Ephedra vulgaris. E ela tinha um alto custo, era de difícil acesso e alto custo. Então, Gordon Ewers, visando substituir a efedrina, ele ressintetiza a anfetamina e testa, né, a anfetamina no tratamento da asma e da rinite alérgica. Por que ele sintetizou a anfetamina? Devido ao núcleo básico, né? Então, já tinha estudos de algumas substâncias para o tratamento da asma e da rinite alérgica. Então, as substâncias que não tinham um núcleo estrutural em comum não tinham um efeito bom para o tratamento dessas doenças, tá? E a anfetamina ela tem esse núcleo básico, tá? Que é o alfa-fenetilamina. Então, a síntese da anfetamina ela veio a substituir o uso da efedrina no tratamento da asma e da rinite alérgica, lá em 1927. Tá? E como que é feita essa síntese? Então, a síntese da anfetamina ela é proveniente do fenil 2-nitropropeno. E esse fenil 2-nitropropeno ele é derivado do benzaldeído. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma reação de nitroadição, né, ao benzaldeído e, posteriormente, uma hidrogenação catalítica para obter aqui a anfetamina. Então, uma síntese fácil, né, que vem a substituir ali uma substância de origem natural, de difícil acesso e alto custo, tá? Então, a anfetamina, ela teve um impacto muito grande, né, em termos de química medicinal na época, né, de aplicação da substância química no tratamento de doenças. E devido a esse potencial, em 1932, a anfetamina ela foi liberada para o uso como um descongestionante nasal para o tratamento da asma e da rinite alérgica. Então, em 1927, Gordon sintetizou, em 1932, as indústrias, né, produziram esse medicamento para ser vendido, então era utilizado para o tratamento da asma e rinite alérgica e também para resfriados, né? Então, utilizava-se até em crianças. Então, tinha um amplo uso das anfetaminas que eram liberadas, né, para o tratamento de asma, rinite e resfriados, e também utilizar muitos pilotos de avião, as Forças Armadas utilizavam, porque eles ficavam muito tempo em altitudes elevadas, então tinha um problema ali na respiração, etc. Então você teve na década de 30 um apelo muito grande no uso das anfetaminas. No entanto, em 1929, o próprio Gordon Ewers, ele teve a ideia de fazer esse composto, né, essa substância, essa fórmula química para tratar asma e rinite alérgica, não como descongestionante nasal, mas como comprimido, né, para uso oral, porque é mais fácil de você administrar pela via oral, tá? Então, ele sintetizou sais de anfetamina, principalmente cloretos e sulfatos. E o uso oral dos sais de anfetamina desencadeava alguns efeitos, tá? Dentre os quais a alta estimulação do sistema nervoso central
a hiperexcitação, palpitações e também insônia. E esses efeitos, eles chamaram a atenção da indústria farmacêutica para utilizar esse sal de anfetamina para outros distúrbios de doenças, né? Então, esse sal de anfetamina, ele foi, então, empregado em 1935 para o tratamento de algumas enfermidades. Por exemplo, distúrbios do sono, para o aumento da cognição, o aumento do vigor físico, aumento de atenção, para perda de peso e também melhora emocional, então para casos ali de depressão, etc. Então, na época, né, na década de 30, as pessoas conseguiam comprar anfetaminas no comércio. Então, isso era vendido sem prescrição médica, como se fosse balas, né? Então, você conseguia comprar essa cartela de sulfato de, de benzedrina, né? Benzedrina era o nome do medicamento à base de anfetamina, né? Que tinha um descondicionante, e depois o sulfato como os comprimidos. E já tinha também a indicação da dosagem aqui, ó, na cartela. Então, era como a gente comprar um analgésico hoje em dia. Bom, então já percebe-se que sem um controle do uso, as pessoas tendem a abusar dessa substância devido a esses efeitos, em algum momento, benéficos, entre aspas, para algumas situações que as pessoas estariam vivendo. E, devido a isso, a não haver regras, né, do consumo das anfetaminas, ao longo do tempo foi se percebendo alguns problemas graves. Por exemplo, efeitos colaterais como euforia, alucinação, ansiedade, taquicardia, alguns casos levando a óbito, né? Pessoas que já tinham algum problema cardíaco, ao ingerir as anfetaminas, tinham esse problema agravado e levado a óbito. Então, esse consumo de anfetamina liberado, sem regras, ele foi muito ruim na década de 30, tá? Então, você tem muitos casos de efeitos graves e de mortes relacionados ao consumo da anfetamina. Mesmo assim, apesar desses efeitos de casos de óbito, né, de problemas graves envolvendo o consumo da anfetamina, em 1937 ela foi liberada. Então, percebe-se que 2 anos depois do comércio, né, e também dos problemas que já se tinham conhecimento, em 1937 houve a liberação. Então, era como se fosse o órgão regulamentador na época, reuniu, né, fizeram uma assembleia e liberaram a anfetamina. Então, em 1937, a anfetamina estava liberada. Só que ainda sem prescrição médica. Só em 1939 é que veio a venda sob prescrição médica. Então, veja só, quase 5 anos depois de relatados os problemas de casos graves, de efeitos colaterais, etc., apenas em 1939 houve a questão da prescrição médica. E essa prescrição médica, ela se ateve-se ao uso das anfetaminas para desordens psicológicas, para o déficit de atenção, né? Então, para o aumento ali da cognição, e também para o aumento do vigor físico, tá? Só que o que chamou a atenção foi o principal uso para estados de depressão. Então, as anfetaminas, elas são, na verdade, a anfetamina, né? Não vamos abranger aqui, mas seria toda a classe das anfetaminas, as anfetaminas aqui em questão, foi o primeiro antidepressivo introduzido pela indústria farmacêutica, tá? Então, esse uso antidepressivo, ele teve
um grave problema. Por quê? Com o uso das anfetaminas, da anfetamina, a indústria ela foi pesquisando e percorrendo o uso de outros tipos de anfetaminas, tá? Que diminuíssem os efeitos colaterais e potencializasse os efeitos tidos como benéficos, tá? Então, aí surge também a liberação da metanfetamina. Então, a metanfetamina também foi utilizada a partir de 1941. Então, a anfetamina na década de 30, metanfetamina na década de 40. Tá? E se a gente observa a década de 40 é o período da Segunda Guerra. Então, a metanfetamina ela foi como se o remédio ou o estimulante dos guerreiros. Né? Então, houve um consumo exacerbado de metanfetamina durante a Segunda Guerra pelos soldados, né? Que ficavam em constante, precisavam estar em constante alerta, com atenção, né? Com vigor físico, etc. Só que isso veio a desencadear um grande abuso de drogas, né? Um grande abuso das metanfetaminas, tá? Principalmente. Então, esse abuso de drogas, ele levou, a partir da década de 40, principalmente pelos soldados que retornavam, né? Um grande índice de vício, de fatalidades, e tornando-se, assim, um problema de saúde pública, tá? Então, a partir da década de 40, tem-se aí um alarde de um problema de saúde pública decorrente do uso das anfetaminas, principalmente a anfetamina e a metanfetamina. Com isso, já surge a ideia de fazer legislações de controle. Então, o controle de produção, comercialização e uso já começa a ser discutido com mais energia, né, como um problema, como algo a ser essencial para resolver um problema de saúde pública. Então, a gente tem, a partir de 1970 só, então, se a gente pegar aí a década de 40 até a década de 70, a gente tem aí 30 anos para o quê? Uma legislação internacional de controle sobre a produção, comercialização e uso. Então, você tem primeiro o escritório das Nações Unidas e depois isso chegando às nações, por exemplo, o FDA, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, e também aqui no Brasil, que é a Anvisa. No entanto, o uso ele só foi ser proibido, né, controlado em 1988. Ou seja, tinha-se então um controle de produção e comércio, mas não tinha um controle de uso. E a gente sabe que se você não controla o uso, as pessoas acham um meio de utilizar, né? Isso acontece em tudo quanto é tipo, né, de produto. Então, a gente tem ali cerca de 40 anos para a gente ter uma legislação que compreenda a produção, comercialização e uso. E isso, esse período todo, ficou as anfetaminas sendo consumidas como um remédio, igual a gente compra remédio para dor de cabeça. Então, veja que os casos de vício, fatalidades, distúrbios de insônia e outros tipos de distúrbios psicológicos foram sendo agravados. Então, se a gente pesquisar sobre anfetaminas a partir da década de 40, o índice de publicações acerca dos problemas decorrentes do uso da anfetamina são exorbitantes, né? Muito. Então, a gente tem, a partir de 1988, uma legislação que vai controlar tanto o comércio, a produção e o uso.
Então, as anfetaminas, né, no caso, a anfetamina e a metanfetamina, são medicamentos controlados, não são proibidos. Tá? Ou seja, você pode utilizar anfetamina e metanfetamina, só que mediante a uma prescrição médica e receita especial para o tratamento de narcolepsia, TDAH e perda de peso. Então, você tem a anfetamina como medicamento aderal, metanfetamina como desoxim. Então, você tem, atualmente, essas anfetaminas liberadas para consumo mediante prescrição médica, com receita específica, no tratamento dessas doenças, tá? E a gente conhece aqui no Brasil um medicamento muito famoso, principalmente entre os adolescentes, que é a Ritalina, que é o composto conhecido como metilfenidato. O metilfenidato é um derivado anfetamínico. Então, se a gente observar a estrutura do metilfenidato, a gente tem aqui em azul destacado aquele núcleo alfa-fenetilamina, tá? Então, a Ritalina é um medicamento de uso controlado, tá? Então, precisa de receita específica. E se a gente observar essas anfetaminas, que são as principais usos para esses três tipos de enfermidades, a gente vê que o controle é um controle feito internacionalmente e também nacionalmente. E essas anfetaminas têm um alto índice de abuso. Então, a ordem de abuso é o segundo grau, tá? Então, essas três anfetaminas estão controladas no segundo nível de abuso. E aqui no Brasil a gente tem, a partir de 1998, um controle dessas anfetaminas e a venda sob prescrição médica, que são uns medicamentos da classe dos medicamentos controlados, conhecidos como tarja preta. Tá bom? Então, essas anfetaminas no Brasil têm o uso liberado, mas controlado. Então, precisa de uma prescrição médica, um tipo de receita específica, um controle muito rigoroso, tá? E indicado apenas nessas situações de narcolepsia, TDAH e perda de peso. Se a gente observar um gráfico de produção científica a partir da década de 40, então a gente vê que nas primeiras décadas após o uso, né, que foi feito da metanfetamina e da anfetamina, principalmente a metanfetamina durante a Segunda Guerra, começou a ter um boom de artigos científicos. Isso tanto para a tentativa de prospectar novas substâncias com menos efeitos adversos, assim como relatar os efeitos fisiológicos, farmacológicos, né, psicotrópicos das anfetaminas. E a gente vê que a partir do século XXI, né, ali no final do século XX, a gente tem um boom muito grande da quantidade de artigos científicos abordando as anfetaminas, tá? Então a gente tem um problema sério de abuso de anfetaminas atualmente, tá? Então é uma das classes de drogas mais abusadas e tem um núcleo estrutural, né, um núcleo químico que é utilizado como base para a produção de outros tipos de drogas, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Definições. Então vamos às definições. Drogas de abuso. O que é droga de abuso? Qualquer substância com elevado potencial de causar alterações fisiológicas, comportamentais e psicológicas, além de ser capaz de induzir dependência física e psíquica. O seu consumo ocorre de maneira exagerada, sem indicação terapêutica ou recomendação médica. Então, toda droga de abuso, ela tem um objetivo de alterar o comportamento normal do nosso corpo.
seja no metabolismo fisiológico, seja naquele psicológico, seja no comportamento da pessoa, tá? E normalmente é uma situação comum ao abuso de drogas, é a questão da dependência física e psíquica. Porque o nosso corpo, toda vez que a gente consome substâncias exógenas, o que é exógeno? Que é de fora, né? Então, quando a gente se alimenta, a gente está consumindo substância exógena. Então, vai ter as vitaminas, né, proteína, etc., gordura. Então, toda vez que a gente consome substâncias exógenas, o nosso corpo ele vai avaliar, né? Ele vai avaliar o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, normalmente as drogas de abuso, por imitar a ação de alguns hormônios, neurotransmissores naturais, o corpo ele vai tentar bloquear essa substância. Então, é como se fosse uma sinapse, né? Então, a gente consome essa substância, então ela vai ter um receptor. Então, se o corpo vê que aquele receptor está em excesso, ele não está precisando, ele vai fechar a porta, é um bloqueio. Então, no início do abuso de droga, a gente tem um efeito muito grande, né? O efeito daquela droga ela é muito perceptível, é muito impactante. À medida que a gente vai fazendo o uso, esse efeito ele vai diminuindo, porque o corpo ele vai bloqueando, então como se fosse uma escada, a gente descendo uma escada. Então a gente vai ter um pico no primeiro abuso, aí vai descer, aí a gente vai sentir a dependência, a gente vai usar, vai ter um segundo pico, esse segundo pico é sempre menor. Por quê? Porque o corpo ele está bloqueando, é como se fosse um ataque ao corpo, o organismo naturalmente ele bloqueia. Aí a tendência é usar o quê? Uma quantidade maior. Aí você tem a toxicidade, você vai ficar com uma quantidade de substância que vai se tornar tóxica ao seu organismo. E isso vai gerando esses efeitos drásticos, né? Então, o aumento das doses, da frequência, vai aumentando a taxa de toxicidade e levando a altos índices de mortalidade, tá? E isso também desencadeia o seguinte, a pessoa ela vai para outro tipo de droga, tá? Então, normalmente, quando a pessoa ela está numa dependência física e psíquica de uma droga, mas o corpo ele já bloqueia, aí ela vai para outra droga, tá? E se essa droga ela tem um mecanismo semelhante, o corpo ele bloqueia da mesma maneira. Então a tendência é a pessoa usar um outro tipo de droga com uma ação diferente, tá? Então isso é comum nas pessoas que abusam de drogas psicotrópicas, tá? Então, as drogas de abuso, a gente tem umas principais, né, de maior índice de consumo, que é a cocaína, a heroína e THC, né, haxixe, maconha, etc. No entanto, essas são drogas de abuso naturais. Então, a cocaína ela é extraída da folha de coca, a heroína é extraída do ópio, por intermédio da morfina. Então, a heroína, a gente pode chamar ela de uma substância semissintética, ou seja, ela depende de um derivado natural, no caso aqui, a morfina é natural e a heroína ela é semissintética. Então, você tem apenas a mudança aqui da hidroxila pelo grupo acetil, tá? Então, a morfina é extraída do ópio e por um processo ali de lavagem mesmo com ácido acético, você tem a transformação do acetato, né, de anidrido acético, você tem a transformação da morfina em heroína. Então, é um caso de semissíntese, tá? Então, também é natural. E o THC, né, haxixe e maconha, derivado da cannabis. Então, essas aqui são todas drogas naturais. Mas e as anfetaminas? As anfetaminas, elas são drogas de abuso sintéticas, tá? Apesar das anfetaminas ali no século XX terem sido encontradas em algumas
alguns tipos de plantas, a sua origem histórica é sintética, tá? Então, o que são drogas de abuso sintético? São substâncias exclusivamente produzidas ou derivadas quimicamente a partir de reações desenhadas. Ou seja, não basta uma semissíntese como a heroína a partir da morfina. Você tem que ter um desenho de uma síntese. Então, você tem que ter um precursor, tem que ter um intermediário para chegar no produto final. Então, é como se fosse uma reação mais complexa, né? Você tem um desenho ali, os caminhos para chegar naquela estrutura final, tá? E essas substâncias desenhadas a partir obtidas a partir de reações desenhadas devem utilizar precursores específicos para sua obtenção e não depender de plantio ou cultivo para sua fabricação. Ou seja, as drogas de abuso sintéticas, elas não dependem de plantas. Ou seja, elas são obtidas quimicamente em laboratório, a partir de precursores específicos, tá? Reagentes específicos. Então, eu não preciso plantar ou cultivar alguma coisa que vai me dar um precursor para eu obter uma droga de abuso sintética. Então, as drogas de abuso sintéticas são obtidas primordialmente a partir de uma reação química desenhada. Então, a cocaína não é uma droga de abuso sintética, a heroína e a morfina não são drogas de abuso sintéticas, o haxixe e a maconha não são drogas de abuso sintético, o THC, que é a substância ativa, né, tóxica, não é uma substância, não é uma droga de abuso sintética, é natural. E o LSD, né? Muita gente tem curiosidade de saber se o LSD é sintético ou natural. O LSD, ele é uma droga de abuso derivada do ácido lisérgico. Então, olha a diferença entre o ácido lisérgico e o LSD. Então, o LSD é o derivado de metilamida do ácido lisérgico. Então, você troca uma função ácido carboxílico pela função amida. Então, você tem a substituição do grupo hidroxila pelo dimetilamida, tá? Só que o ácido lisérgico é uma substância natural, obtido da guireia nervosa ou principalmente do fungo ergo Claviceps purpúrea, que dá muito em centeio em plantações de trigo. Então, o LSD depende do ácido lisérgico. Se o ácido lisérgico é natural, o LSD ele é obtido por uma semissíntese. Então, ele é uma substância, uma droga de abuso natural e não sintética. Tá? E o controle dessas drogas? Então, a gente viu que a partir de 1971, deu-se um controle muito rigoroso, principalmente da produção e comercialização de drogas psicotrópicas. E isso tem-se início lá em 1961, com a Convenção Única sobre Entorpecentes. Então, foi as primeiras reuniões, né, que nos chegaram a acordos, em regras, né, em legislação. E 1971, assim, com a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, então, deu-se lá os anexos, que vai especificar o nível de abuso de cada droga, o controle, quais são as drogas que são proibidas, quais aquelas que podem ser utilizadas, mas mediante prescrição médica em casos de exceção, etc. Em 1988, assim, o final, né, dessas
legislações internacionais sobre as drogas psicotrópicas. Bom, então a gente tem 3 principais convenções que vão dar base às legislações nacionais sobre comércio, produção e uso de substâncias, de drogas de abuso psicotrópicas, tá? Então a gente vai ter lá as regras nos Estados Unidos determinadas pelo FDA, vai ter na União Europeia o órgão regulamentador, vai ter aqui no Brasil a Anvisa, que é o nosso órgão regulamentador, tá bom? E essas drogas, então, elas são classificadas em anexos ou schedules. Então, esses schedules, eles vão determinar uma lista de substâncias psicotrópicas que vão estar sob controle internacional, comércio, produção e uso, tá? Só que esses schedules, eles são diferenciados pelo índice de abuso e de vício dessas substâncias, tá? Então, o Schedule 1, ou anexo 1, ele vai tratar de substâncias de potencial de abuso muito elevado, onde vão estar substâncias ilícitas, ou seja, proibidas. Schedule 2 vão estar substâncias de potencial de abuso alto. Então, aqui a gente vai ter substâncias que vão ser proibidas, mas também vão ter substâncias que vão estar sob controle, mas que podem ser utilizadas em determinados tratamentos, tá? Então, a gente vai entrar aqui, a gente vai ver depois o caso das anfetaminas utilizadas para narcolepsia, TDAH e perda de peso, tá? Que a gente viu lá, anfetamina, metanfetamina, ritalina, etc. E derivados. Schedule 3, potencial de abuso moderado. Então, a gente vai ver aqui algumas classes de substâncias, de medicamentos que muita gente toma, tá? Principalmente aqui no Schedule 4. Schedule 4, potencial de abuso baixo, são substâncias controladas, né? Precisam de prescrição médica, mas que a gente vai ver que, principalmente aqui no Brasil, o abuso desse tipo, principalmente em substâncias do Schedule 3 e 4, é muito comum, tá? Apesar das substâncias serem controladas, a facilidade de se obter e uma liberalidade de prescrição médica desses medicamentos aqui no Brasil é muito grande. Então, quais são essas substâncias? Então, vamos lá. Schedule 1, o anexo 1. A gente vai ter lá todas as substâncias psicotrópicas, as drogas de abuso proibidas: cocaína, haxixe, maconha, THC, ópio, heroína, fentanil, MDMA, que é o êxtase, LSD, catinona, fenetilamina, triptaminas. Então, aqui as fenetilamina, a gente vai ver que são referenciadas às classes de N-BOM, DOC, fenetilamina com uma complexidade estrutural maior do que as fenetilamina anfetamínicas, né, que a gente viu anteriormente, tá? Schedule 2, alto potencial de abuso. Então, a gente vai ter anfetamina, metanfetamina, metilfenidato, tem alguns tipos de fentanyls utilizados especialmente para dor, tratamento de dor intensa. Temos os canabinoides sintéticos, catinonas sintéticas. Então, aqui a gente tem no Schedule 1 a catinona. A catinona é uma substância de origem natural proveniente da planta cat, ou cat. E as catinonas sintéticas, elas são produzidas com a estrutura base da catinona, tá? Então, a gente vai ver que as drogas de abuso sintéticas, elas vão vir para substituir aquelas drogas proibidas aqui do Schedule 1, apenas modificando a estrutura química. Então, se
aquela estrutura química está controlada, está proibida, então se eu fizer uma modificação aqui, eu deixo de ter um controle, porque ela ainda não existe. Então, essas drogas de abuso sintéticas, a gente vai ver mais adiante que elas vão surgir para modificar a estrutura daquelas drogas proibidas e controladas, a fim de que essas substâncias possam ser consumidas à margem da lei, porque não tem um controle ainda, não se sabe os efeitos, né? Então, o consumo ele é feito sem se saber os reais efeitos daquela substância, então elas são introduzidas no mercado a fim de burlar a lei mesmo, tá? Então, as drogas de abuso sintéticas, elas vêm nas últimas décadas com essa intenção mesmo, né, de burlar a lei, introduzindo novas substâncias que são derivadas daquelas estruturas químicas controladas ou proibidas. Bom, então a gente tem aqui as catinonas sintéticas, então, né, os canabinoides sintéticos, e vão ter aqui os efeitos do THC, da maconha, etc. Temos as piperazinas, fenciclidinas, Schedule 3, temos a pentazocina, catina. Então, a catina é uma outra substância de origem natural, então ela é semelhante aqui à catinona, tá? Então, a moça é do grupo funcional, tá? Então, a catinona ela tem um grupo cetona, que diferencia da catina, tá? Os barbitúricos. E no Schedule 4, a gente tem pirovalerona, barbitúricos também, alguns, e os famosos benzodiazepínicos. Então, os benzodiazepínicos, eles são substâncias que a gente tem um conhecimento grande aqui no Brasil. São os medicamentos que a gente chama de Zepams, né? Então, tem o diazepam, clonazepam, alprazolam, né? E são utilizados como tranquilizantes, né? Sedativos, quem tem problema de insônia, né? Relaxante, essas coisas. Tá? Então, é uma das drogas de maior abuso aqui no Brasil. Tá? E é uma droga controlada, mas liberada para uso. Então, muita gente consegue comprar isso, às vezes, sem receita, o que é um problema e é ilegal. Tá? Então, várias substâncias do Schedule 1 e 2 são proscritas, ou seja, ilícitas, proibidas. Então, Schedule 1, todas são proibidas. Do Schedule 2, a gente vai ter algumas proibidas, principalmente pela Anvisa. Tá? Então, a Anvisa, do Schedule 2, ela só libera anfetamina, metanfetamina e metilfenidato para o uso controlado no tratamento de narcolepsia, TDAH e perda de peso. Todas essas outras substâncias e classes aqui são proibidas no Brasil. Então, o Brasil tem uma rigidez muito grande para essas drogas de elevado e alto potencial de abuso. No entanto, a clandestinidade no Brasil também tem uma ação maior, né? Então, a gente ouve direto no noticiário apreensões de drogas produzidas, né, ou na clandestinidade ou vendidas de forma proibida. Tá? Temos outras duas substâncias que são de extrema importância atualmente devido ao abuso enorme que está sendo relatado ao redor do mundo e com efeitos drásticos. Então, a cetamina e o tramadol são analgésicos potentes, né? São utilizados para controle de dores extremas, tá? Então, são classificados, o tramadol é classificado como opioide, tá? A cetamina é mais classificada como a fenciclidina, tá? Mas são substâncias também de grande abuso, utilizados
de forma abusiva para o tratamento de dor e que leva a estados psicóticos, alucinógenos, etc., levando também a casos letais no uso dessas duas substâncias. E no Brasil, internacionalmente, desculpa, essas duas substâncias não estão em nenhuma das listas internacionais de controle e proibição. No entanto, nacionalmente, a gente tem países que proíbem. Então, a Anvisa, ela proíbe, né? Ela controla, desculpa, acetamina e o tramadol. Tá? Controla e aí, se eu não me engano, ela proíbe também, é proibida. E no FDA, ela é controlada. Então, o FDA ele já libera para alguns casos, então a Anvisa ela proíbe na maioria dos casos, só que eu acho que tem alguns casos de tratamento de dores devido a cirurgias que podem ser utilizados em determinadas formulações, tá? Tem a questão da concentração. Mas então a gente vê que apesar de algumas drogas não serem controladas, proibidas internacionalmente, as nações elas podem nacionalmente proibir fazer sua própria legislação de acordo com os interesses dos órgãos públicos e da população, tá? Então a gente percebe o seguinte: enquanto algumas drogas são proibidas, são tiradas do consumo, né, regular, ou seja, não pode fabricar, não pode comercializar, não pode utilizar, outras drogas estão sendo produzidas para contornar, para burlar essa legislação que proíbe e controla determinados tipos de substâncias, principalmente as psicotrópicas, tá? Então a gente tem a primeira droga de abuso sintética que veio a burlar uma legislação foi o MDMA, que foi o êxtase. Então, se a gente lembrar anteriormente, a década de 30 e 40, com a liberação lá da anfetamina e da metanfetamina, então você tinha uma regulamentação para aquelas duas substâncias. Então, apesar dessa regulação, depois houve também os problemas de abuso e os efeitos que levou a esse abuso, a questão da saúde pública, etc., e com o início de um controle, de uma proibição, novas drogas foram sendo fabricadas, e o ecstasy foi o primeiro exemplo de uma droga sintética produzida a fim de burlar uma lei. Tá? Então, a adição desse grupo metileno dióxido aqui, ele descaracterizava o que estava na proibição, porque é uma estrutura diferente. Tá? Então, na época, não se tinha a percepção de proibir os núcleos farmacofóricos, né, farmacópicos. Hoje, somente no Brasil, já teve-se o cuidado de fazer uma legislação de você proibir os núcleos estruturais semelhantes, porque os efeitos serão parecidos. Então, se você proíbe as estruturas, né, os núcleos farmacofóricos, você tem uma abrangência maior de controle, tá? Aí você dificulta a fabricação de novas drogas sintéticas. Então, você tem uma abordagem melhor no controle de produção desse tipo de drogas, tá? Então, a gente teve aí o êxtase, temos as catinonas, né? No caso, a metilona. Então, se a gente perceber a metilona, ó, a metilona ela tem uma base parecida com o êxtase, no entanto, com uma função cetona aqui, ó, tá? Mas é uma fenetilamina com efeitos potencializados, tá? Então, à medida que você vai transformando a estrutura, você vai também potencializando os efeitos, tendo outros efeitos, tá? Muitas vezes efeitos que aumentam a toxicidade, aumentam a letalidade, tá? Então aqui, ó, DOM, também a fenetilamina,
2CB, uma fenetilamina agora com a introdução de halogênio, aqui no bromo. Temos os canabinoides sintéticos, ó. Então, vejo que a estrutura é totalmente diferente do THC, só que mimetiza os efeitos, ou seja, imita os efeitos do THC, mas a partir de uma estrutura totalmente diferente. Então, se você controla o THC, estrutura semelhante ao THC, não entra na legislação essa estrutura, porque é diferente. Então, até se estudar a questão dos efeitos de produção, etc., até controlar, demora muito tempo. Então, às vezes, o estrago dos efeitos do abuso de tipos de drogas sintéticas já tem resultados alarmantes. Temos aqui, ó, os fentanils. Esse aqui é o alfa-metilfentanil, conhecido como China White. Então, teve muito problema na década de 70, 80, e os fentanils, né, surgiram ali como drogas analgésicas fortes que levaram a casos extremos, né, de vício, problemas psicológicos, problemas físicos, suicídios, etc. E os N-bombs, no caso aqui o 25 e N-bomb. Então, se a gente observar, ó, o DOM, aqui, ó, do lado direito, e o 25 e N-bomb, a gente tem a adição desse grupo aqui, hidroxifenil, né, hidroxibenzil, desculpa, na amina. Então, você tem essas modificações estruturais. Então, a complexidade estrutural das drogas sintéticas dificulta muito o controle dessas substâncias por parte dos órgãos governamentais, porque você tem uma mudança constante da estrutura, mantendo ou potencializando os efeitos psicotrópicos. Então, você demora, às vezes, 10 anos, 5 a 10 anos para fazer um estudo para proibir a droga, e na hora que você faz a legislação, já tem no mercado outro tipo de droga. Então, é um maquinário constante de produção e modificação estrutural que visa sempre deturpar as leis e fabricar substâncias que vão agir diretamente no sistema nervoso central, principalmente o sistema simpatomimético, tá? Perfil de apreensões. Então, se a gente observar o perfil de apreensões mundial entre 2016 e 2017, a gente observa que a maioria das apreensões são das drogas clássicas, que são cocaína, maconha, haxixe, né, derivados da cannabis, opioides, então você tem lá morfina, heroína, os derivados de codeína, né, os derivados da heroína, codeína, etc., e as anfetaminas, tá? E se a gente observar dentro das anfetaminas, a gente tem que mais de 70% das apreensões são de metanfetamina. Ou seja, a metanfetamina ela tem um uso liberado, só que controlado, prescrição médica. Só que mesmo assim você tem um grande abuso de forma ilegal, devido aos efeitos que a metanfetamina traz. Então, entre as anfetaminas, aquela de maior simplicidade de obtenção e de maior índice de consumo é a anfetamina, a metanfetamina, tá? Então, você vai pegar dentro da classe das anfetaminas, todos aqueles 12% vai estar dentro do comércio ilegal das metanfetaminas. Bom, os opioides, você tem um grande índice de apreensão de fentanils e tramadol. Então, veja, são substâncias controladas,
ou proibidas, tá? Opioides sintéticos, e que à medida que você controla, aumenta o comércio ilegal, tá? Ou seja, as pessoas ainda, apesar de na legislação proibir, as pessoas ainda procuram. Se há procura, há demanda, há venda, né? Há comércio, tá? Então, oferta e procura. Quem procura precisa ter oferta. Então, isso desencadeia o surgimento de vários laboratórios clandestinos para a produção desses tipos de drogas sintéticas. Tem que observar, ó, de 1998 a 2017, a gente teve um aumento de 10 vezes nas apreensões de anfetaminas, tá? Então, aí vai entrar toda a classe de anfetaminas e mais de 5 vezes a apreensão de opioides. Então, veja que a legislação ela foi proibindo, foi controlando. Mesmo assim, a produção e o comércio foi aumentando, tá? Devido à alta procura, tá? Então, de forma clandestina, você tem a produção, a comercialização e também o uso dessas drogas ilícitas, né? Essas drogas de abuso. E dentre os outros tipos de drogas, a gente destaca as novas substâncias psicoativas, NPS, que são as drogas sintéticas que vão surgindo constantemente para deturpar a legislação, modificando alguma coisa das estruturas já proibidas, das substâncias já proibidas ou controladas. Então, a gente observa que desde 2001, o índice de apreensão, o número de apreensão subiu em mais de 400%. Ou seja, esses tipos de drogas sintéticas, elas estão em constante produção e transformação. Devido ao alto grau de complexidade estrutural, você tem uma dificuldade dos órgãos públicos em estudar essas drogas, os efeitos, para assim você controlar, tá? Porque você não pode apenas controlar uma substância, né? Você tem que fazer um estudo dos efeitos, etc. O que está acontecendo, de onde que vem. Então, demora um pouco. E nisso, você tem uma grande transformação desse submundo da produção de drogas sintéticas. Tá? Então, a clandestinidade, ela torna o controle muito difícil, tá? Muito complexo. É bem difícil você impedir o surgimento de novas drogas sintéticas, né? Então, você controla os reagentes, etc., mas a gente sabe que, de uma maneira ou de outra, sempre tem uma maneira, alguém sempre acha uma maneira de conseguir o que precisa para produzir esse tipo de substância para fazer alguma coisa errada, né? Dentro das classes dessas novas substâncias psicoativas sintéticas, a gente destaca os caminoides sintéticos, a cetamina e as catinonas sintéticas. Então, são 3 grupos de substâncias que têm, nos últimos anos, elevado índice de vício, de consumo e também de casos de letalidade no abuso de drogas, casos de dependência, de problemas psicológicos, depressão, insônia, vários efeitos maléficos que a gente já comentou nessa apresentação. Essas classes elas são atualmente associadas, tá? Então, essas novas drogas sintéticas, elas são o que comumente se chama de design drugs, ou drogas de design, ou seja, são as substâncias que são produzidas com o objetivo de transformar, né, de modificar a estrutura química de uma substância já controlada, já proibida pela lei. Então, de uma forma
a definir as design drugs são substâncias produzidas clandestinamente com o intuito de imitar ou potencializar os efeitos fisiológicos de drogas controladas ou ilícitas, a fim de burlar as leis vigentes. Essas substâncias são modificações de estruturas químicas já existentes ou novas moléculas produzidas com o objetivo de deturpar o sistema nervoso central. Então, as design drugs, elas vão ser novas drogas ou modificações de drogas já existentes mais controladas e proibidas. E o objetivo é sempre deturpar o funcionamento do sistema nervoso central, tá? Modificar o comportamento, a percepção, a cognição, o vigor físico, etc. Né? Tudo aquilo que a gente já comentou das anfetaminas anteriormente. Então, elas vão ser comercializadas normalmente em certos tipos de embalagens, tá? Então, a gente vai ter selos, comprimidos, pacotinhos com algumas ervas misturadas. Então, a complexidade de tipos de embalagens e amostras no comércio e produção das design drugs é muito grande, tá? Então, a gente observa aqui alguns casos de embalagens que são apreendidas. Então, uma das classes importantes são os canabinoides sintéticos. Então, os canabinoides sintéticos são aquelas substâncias sintéticas que visam mimetizar os efeitos do THC. Então, o THC está aqui, ó. Essa é a estrutura do THC, a substância natural que a gente já comentou. E observe que, se eu modificar apenas essa parte aqui, ó, da estrutura do THC, eu faço uma modificação estrutural simples, sinteticamente, e que vem a produzir uma nova droga de abuso. Ela vai mimetizar os efeitos do THC, mas é uma estrutura ainda não controlada. Então, essa daqui é um tipo de canabinoide sintético clássico. Os canabinoides sintéticos clássicos, eles mantêm uma estrutura base do THC. Então, a gente vê aqui que a gente tem a estrutura base do THC com algumas modificações na cadeia aqui lateral e também na funcionalização aqui, ó. Bom, mas a gente pode ter canabinoides sintéticos que modificam radicalmente a estrutura do THC. Então, a gente tem aqui, ó, uma simplificação de uma estrutura de um canabinoide sintético não clássico. Então, a gente vai ter o núcleo principal aqui em azul, vai ter a cadeia ligante e os grupos secundários que aqui vão ter vários tipos de modificações, tá? Então, os ligantes aqui de cadeia também vão ter uma diversidade grande, assim como os grupos secundários, certo? E o núcleo principal, ele se mantém uma base de benzimidazóis, indazóis, indols, tá? Então, sempre mantendo aqui uma característica de um núcleo nitrogenado, tá? Então, a gente vai ter principalmente o benzimidazol, o indazol, o indol, etc. Tá bom? E a gente vê aqui a complexidade, a diversidade, desculpa, das embalagens comercializadas de canabinoides sintéticos. A gente vai ter também as catinonas sintéticas. Então, observe que nas catinonas a gente tem o núcleo fenetilamina, porém funcionalizado com uma cetona, tá certo? Então, esse núcleo em azul, em verde destacado, é o núcleo da catinona, que é aquela substância de origem natural, que a gente comentou anteriormente, e que são núcleos anfetamínicos, tá? Porém, com uma funcionalização aqui de uma cetona. Isso transforma também as vias de ação dessas substâncias no organismo humano. Temos as fenetilaminas,
que com estruturas mais complexas do que aquelas das anfetaminas, tá? Então, a gente tem principalmente a classe dos N-bomes e N-bo, tá? Principalmente os N-bomes, que aí nas últimas 2 décadas, somente na década passada, até o meados dessa década, teve um alarde muito grande em casos de overdose, etc., muito casos de letais ao redor do mundo envolvendo o consumo de N-bombs devido à alta toxicidade dessas substâncias. Tá? E temos outros tipos de drogas, né? Temos aqui o êxtase e os derivados anfetamínicos, tá bom? Outros tipos de derivados. Então, se você modificar o núcleo central anfetamínico, você vai ter vários derivados anfetamínicos, mantendo ali um efeito estimulante do sistema nervoso central, assim como os outros tipos de anfetaminas discutidas anteriormente. Temos os fentanils, tá? São opioides, ketamina, fenciclidinas, né? Temos aqui os benzodiazepínicos, aqui o desmetilflumitrazepam. Então, essa é uma droga de abuso muito utilizada para cometer crimes, conhecido como Boa Noite Cinderela, né? Então, esses tipos de sedativos, eles têm que ter uma atenção muito grande, pois são utilizados para a prática de crimes, tá? Roubo, crimes sexuais, etc. Temos aqui as triptaminas, também com efeitos opioides. Temos aqui a fenciclidina, MCPP, desculpe, as piperazinas, né, com a metilcloro, fenilpiperazina, que também tem uns efeitos alucinogênicos semelhantes aos opioides. Então, a gente tem uma complexidade enorme de estruturas e classe de substâncias sintéticas tidas como drogas de abuso atualmente, tá? Então, é muito complexo esse controle, né, esse estudo desse tipo de droga. Vendo aqui, ó, por exemplo, o N-BOM, a gente vê que o N-BOM ele pega uma estrutura já conhecida, né? Então, são as fenetilamina e incorpora aqui, ó, o 2-metoxibenzil, substituindo o hidrogênio da amina. Então, você tem uma substância já conhecida, e se você faz uma transformação química nessa estrutura conhecida, você forma uma nova substância. Então, se essa substância anterior está controlada, ao fazer essa modificação química na estrutura, você tem uma nova estrutura, antes não conhecida, não controlada, não proibida, e você insere no mercado de forma clandestina, tá? Sem passar pela liberação dos órgãos regulamentadores para o consumo ou aplicação em alguma coisa. É simplesmente uma substância que é vendida com o intuito de causar algum efeito estimulante, deturpante do sistema nervoso central. E as pessoas tomam sem saber o que vai acontecer, tá? Isso é muito complicado, né? Como que uma pessoa consegue tomar algo que não conhece o que vai ter como consequência, tá? Então, os N-bombs, eles são obtidos a partir dessas estruturas bases, tá? Conhecidas aí já há décadas. Então, a partir de uma reação com 2-metoxibenzaldeído. Então, é uma alquilação redutiva. Então, é uma reação praticamente simples que você obtém as substâncias N-bombs. Então, se você tem um precursor, você faz uma alteração sintética simples para obter uma nova droga. Então, os laboratórios clandestinos, eles não precisam ter um aparato
químico muito avançado, tá? Então, você tem a produção desses tipos de drogas aí em quintal, garagem, tudo quanto é tipo de lugar. Já foi apreendido drogas e laboratórios clandestinos de síntese. A gente observa, ó, a produção científica anual dos N-bombs. Então, a gente tem, a partir lá da década de 90, não muito, só que aí, a partir de 2011, a gente já começa a ter um boom dos N-bombs. Por quê? Aqui é quando acontece os primeiros casos de fatalidades, de análises toxicológicas, de intoxicação, de efeitos drásticos do uso dessa droga. Então, você vai ter, a partir da década passada, né, 2011, 2010, principalmente ali, um estudo muito grande dos efeitos dessa droga, tá, no organismo humano, a fim de causar um alarde para proibição e também para alertar a população dos efeitos desse tipo de substância, do consumo desse tipo de substância. Então, a gente percebe que a produção científica, ela acompanha a questão da aplicação, no caso de medicamentos, ou no caso das drogas, do uso e seus efeitos, principalmente colaterais adversos, tá? Então, a ciência tenta explicar quais são os efeitos, por que aconteceu, etc., a fim de ter um panorama geral sobre aquele tipo de substância para uma proibição, para um controle, tá? Então, o boom ali é quando começa o controle internacional desse tipo de drogas, tá? A partir de 2015, 2016, você tem já nos schedules, né, o controle e proibição desse tipo de droga. Os benzodiazepínicos, por outro lado, eles têm um apelo científico na questão do uso, né? Na questão do uso e também da modificação estrutural para amenizar os efeitos adversos que o consumo dos benzodiazepínicos causa, tá? E também os vários casos atrelados aos crimes utilizando esse tipo de substância para sedar a pessoa e então praticar o crime. Quando a gente fala de benzodiazepínicos, a gente lembra sempre do Brasil, tá? No Brasil é a principal droga de abuso e é uma droga liberada, ela tem um controle, mas ela não é proibida. Então, por não ser proibida, ela tem um índice maior de abuso. Então, as pessoas tendem a se automedicar, a tomar medicamento quando não precisa. Então, esse é um problema no Brasil, mas também um problema de ordem mundial, tá? Então, a gente tem esse problema no mundo todo. E no Brasil, principalmente, a classe dos benzodiazepínicos. Agora, a gente vai entrar um pouco na análise química e toxicológica dessas drogas. Então, para a gente falar de análise química e toxicologia, a gente precisa saber quais são os fatores interferentes de uma análise. Então, primeiramente, é o tempo de detecção. O tempo de detecção é o quê? A quantidade de tempo após o consumo da droga, no qual ainda é possível detectar a presença da substância na amostra coletada. Ou seja, quando uma pessoa consome uma droga, essa droga vai ter um tempo de vida. E dependendo do tipo de amostra coletada, né, ou saliva, cabelo, sangue, urina, etc., a droga ela vai ter um tempo de vida naquela amostra coletada. Então, é o tempo que eu consigo detectar aquela substância, né, aquela droga, na amostra que eu coletei. Então, vai ter, dentre os fatores, a questão do metabolismo da pessoa. Então, tem pessoa que metaboliza uma droga mais rápido que outra, tá? Vai ter a questão do índice de gordura corporal, que interfere também no metabolismo. A frequência de uso daquela droga, o tempo de meia-vida da droga e qual foi o método de ingestão, tá?
Então, a gente vai ter diferença no tempo de detecção a partir do método de ingestão. Se foi inalado, injetado, se foi consumido por via oral, tá? Etc. Então, a gente tem aqui um gráfico que mostra que a inalação tem um menor tempo de vida para a detecção, um menor tempo de detecção, desculpa, da droga consumida. Então, é um tipo de ingestão em que o efeito é rápido e passa logo, tá? Ou seja, para eu detectar uma droga a partir de uma inalação, é mais difícil do que, por exemplo, quando ela é ingerida por via oral. Então, a gente tem aqui, ó, o tempo após a administração da droga, ela é maior, né, no cérebro, no corpo da pessoa, por exemplo, do que quando inalada ou injetada, etc. O tempo de detecção também vai ter a questão do tipo de amostra, como disse anteriormente. Então, dependendo do tipo de amostra, eu vou ter uma janela de tempo de detecção para a droga. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a amostra sangue e saliva, com tempo de detecção entre minutos e até 3 dias, né? No máximo 4 dias, mas até 3 dias a gente consegue determinar a droga pela saliva ou sangue. A urina, ali a partir de horas até ali 5, até uma semana, a gente consegue determinar algumas drogas em urina. O suor, chegando aí algumas semanas, tá? Podendo chegar aí a 15 dias. Na unha, de semanas até alguns meses. E cabelo, de semanas até anos. Então, a unha e o cabelo são as duas amostras, os dois tipos de amostras em que as drogas mais se acumulam. Então, eu consigo saber se uma pessoa consumiu droga a partir do cabelo, com a amostra de cabelo, após semanas ou anos, dependendo do tipo de droga, tá certo? Cut-off level, ou nível ou limite de corte. Então, o que é o limite de corte? A quantidade mínima de droga que deve estar presente numa amostra para que um teste, uma análise, seja considerada positiva. Ou seja, é quanto daquela droga precisa estar numa amostra para que aquele meu teste seja considerado positivo, ou seja, tem uma confiança de que a substância está presente naquela amostra. E esse cut-off level depende do tipo de amostra e também do tipo de droga. Então, a gente vai ter, ó, a janela de detecção. Então, para cada droga, para cada amostra, a gente vai ter a janela de detecção. Então, lá na urina, no cabelo, etc. Então, vai ter a dose. Então, ao ser consumida, a droga vai ter um ápice no nosso organismo, tá? Então, a quantidade de droga que vai estar metabolizada, vai estar no nosso organismo, ou metabolizada, ou na sua forma natural. E isso vai estar dentro da janela de detecção que a gente viu anteriormente para o tipo de amostra, tá? Aí dentro dessa janela de detecção, a gente vai ter um mínimo de amostra, que é o cut-off, para que uma análise seja considerada positiva. Abaixo desse limite, a gente já tem um elevado índice de falso positivo, tá? Ou falso negativo, etc. Tá? Então, ou seja, é o mínimo que eu preciso ter de droga numa amostra para que o teste seja confiável, tá bom? Abaixo desse nível, desse limite, a gente não tem uma confiabilidade do teste. Então, por exemplo, ó,
a gente vai ter, deixa eu pegar aqui, ó, o êxtase, MDMA. Então, MDMA vai ter um cut-off em cabelo de 500 picogramas por miligrama. Em fluido oral, saliva, né, 50 nanograma por ml. Então, vai mudando, ó. No suor, 25 nanograma por coleta. Urina, 500 nanograma por ml. Então, para cada tipo de droga, em determinado tipo de amostra, vai ter um cut-off, vai ter um limite de quantidade para a detecção, tá? Isso vai variar também para o teste de confirmação. Então, a gente tem os testes de discriminação, que é dizer o seguinte, tem droga ou não tem? Né? Aí, se der positivo, aí vai para o teste de confirmação, tá? Que aí usa técnicas analíticas mais sensíveis e seletivas, né? Mais confiáveis. Então, você tem mudança também no tipo de teste. Então, você vai ter os testes para discriminação, né? Para detecção da droga ou da não existência da droga naquela amostra, tá? E depois você vai para o teste de confirmação, que aí você tem uma exigência maior. Então, por exemplo, no teste de confirmação, o MDMA, o êxtase, aqui em cabelo já cai para 300 picogramas por miligrama. Antes era 500 para o teste inicial, né, o screening, e depois vai para 300. Então, você tem uma exigência maior para confirmar, tá certo? Então, todo teste inicial de detecção, né, discriminatório, você tem uma exigência menor. Aí, dando positivo, você vai para um teste de maior exigência, com técnicas mais sensíveis e seletivas, que vão confirmar a existência ou não daquela substância, daquela droga na amostra. Então, quais são as técnicas analíticas de detecção, ou seja, as técnicas discriminatórias, que significa dizer o quê? Que vai dizer se naquela amostra tem ou não droga. Então, é isso que vai fazer essas técnicas analíticas de detecção, que são as técnicas de discriminação. Tem ou não tem, tá? Então, são aquelas técnicas baseadas principalmente em ensaios imunoquímicos. A gente vê atualmente os testes de COVID. Então, a técnica é a mesma, tá? Usa anticorpos, enzimas, proteínas, etc., e vão ter um teste colorimétrico. Então, você tem esses testes portáteis, né, manuais, de coleta. A própria pessoa pode fazer um teste de droga em si mesma, por exemplo. Tá? É só adquirir e fazer rapidamente. Então, você tem aqui esse primeiro para a urina, principalmente, esse segundo para a saliva, tá? Então, o mecanismo de detecção, o monoensaio é o mesmo, tá? Só muda o tipo de amostra, aqui é saliva e aqui é urina. Você tem técnicas um pouco mais avançadas do que aquelas imunoquímicas, né? Essas aqui, imunológicas, que são métodos portáteis de técnicas analíticas conhecidas. Por exemplo, você tem um micronir, né? Você tem, por exemplo, a medição a partir de eletroforese ou técnicas voltamétricas, por exemplo, na medição de aparelhos que medem glicose. Você pode ter um aparelho que mede também, que confirma a presença de uma droga ou não, pelo mesmo princípio de detecção. Tá? Então, você tem o micronir, né? Tem o Raman, portátil, desculpa. Então, você tem, além dos testes imunoquímicos, que são mais simples, você tem técnicas analíticas um pouco mais sensíveis que estão na forma portátil e que você pode fazer uma análise discriminatória com um pouco mais de confiabilidade, com um cut-off level menor, tá? Então,
com técnicas mais sensíveis, você consegue detectar a presença ou não de uma droga em quantidades menores, tá bom? Então, você pode utilizar a microfluídica, por exemplo, tá? Então, você pode fazer a medição utilizando pedaços de papel encerados, feitos caminhos para testes simultâneos de alguns tipos de drogas, tá? Aqui a gente vê, ó, pedaço de papel utilizando a técnica de microfluídica para analisar diferentes tipos de drogas no mesmo padzinho, né? No mesmo papelzinho. Você tem a cromatografia líquida. Cromatografia em camada delgada de alta eficiência, né? Ou camada fina, né? Thin layer chromatography. Você tem essa técnica mais avançada em que você consegue até, às vezes, fazer uma quantificação, mas com um cut-off level não tão menor do que as técnicas de confirmação, mas você consegue ter, por exemplo, uma técnica mais moderna e mais sensível que te permite até aferir a concentração de uma determinada droga numa amostra. Mas, no geral, as técnicas analíticas de detecção, elas possuem baixa seletividade e sensibilidade, tá? Por isso, a gente precisa de outros tipos de técnicas. Só adentrando aqui nos ensaios imunoquímicos, a gente tem, por exemplo, esse sistema age a partir, ó, de uma capilaridade num substrato. Então, no substrato, você vai ter os componentes imunoquímicos. Então, você vai ter ali proteínas, enzimas, e você vai ter um teste que vai, dependendo da amostra, pode ser sangue, urina, saliva. Essa amostra ela vai percorrendo esse substrato, e nesse substrato, dependendo do tipo de amostra, se ela vai ter droga ou não, vai causar uma reação que vai produzir uma cor. Essa cor, ela vai indicar um teste positivo ou um teste negativo, tá? Então, é aqueles testes, por exemplo, que as mulheres fazem para ver se estão grávidas ou não. A tecnologia é a mesma e faz também para drogas, tá bom? É só ter os reagentes específicos aqui para cada droga. Então, você consegue ter uma análise imediata, tá? Um teste portátil, tá? Um mono-ensaio, assim como fazem atualmente nos testes de coronavírus. A tecnologia Raman é uma tecnologia um pouco mais sensível, tá? Por exemplo, é utilizada para discriminação de canabinoides sintéticos. Então, você tem na estrutura dos canabinoides o grupo base e os grupos ligantes. Então, dependendo do tipo de canabinoide, você vai ter a diferença desses grupos. E você consegue, por exemplo, pelo comprimento de onda, determinar o tipo de grupo, né, de núcleo, presente na estrutura do canabinoide sintético. A gente observa aqui na imagem, ó, que nesse último espectro, a gente tem um sinal do grupamento indazol aqui, ó, que não tem nos outros, porque são grupos diferentes, ó, indol, outro tipo de grupo, tá bom? Então, é uma técnica um pouco mais sensível que consegue discriminar até o tipo de estrutura química de uma classe de droga, tá bom? O NIR, né, que é o infravermelho próximo, também portátil, a gente consegue fazer análise em loco, por exemplo, de amostras de selos, para ver se tem o N-BOM. Então, associado a métodos quimiométricos, o micronir, né, o infravermelho próximo, ele também é um importante instrumento para se fazer a discriminação
de uma amostra se tem droga ou não, e também de até diferenciar o tipo de substância. Então, aqui a gente tem a capacidade de discriminar entre a presença do N-BOM ou do N-BO ou de outros tipos de drogas, por exemplo, o LSD ou o êxtase também. As técnicas de confirmação são basicamente as técnicas de maior sensibilidade e seletividade. Essas técnicas são técnicas baseadas em espectrometria de massas. Tá? Então, você tem tanto a espectrometria de massa tradicional com equipamentos de bancada, quanto instrumentos de espectrometria de massas portáteis. Tá? Atualmente, você tem uma concentração no desenvolvimento desse tipo de instrumentos portáteis para levar na cena do crime, por exemplo, uma análise forense em loco, tá? Não precisando coletar e ir para o laboratório. E o acoplamento da espectrometria de massas com as técnicas de cromatografia, principalmente cromatografia gasosa e cromatografia líquida, que são as técnicas ifenadas, né? GCMS, LCMS e as análises Tandem, né? Que é MSMS dessas técnicas. Então, essas são as técnicas padrão de confirmação de drogas, tanto em amostras apreendidas, né? Quanto em amostras biológicas na área de toxicologia, tá? Toxicologia forense. Então, a espectrometria de massas, ela funciona a partir de algumas partes essenciais no equipamento, que é a fonte de ionização, onde a amostra é levada para o estado gasoso, na forma de íons gasosos, os quais são aprisionados, né, e conduzidos pelo equipamento, onde vai haver a diferenciação dos componentes daquela amostra, que foram vaporizados e ionizados, a partir de uma razão massa-carga. Então, dependendo da massa e carga da substância, você tem um sinal atribuído. Então, você tem uma separação dos componentes químicos a partir da razão massa-carga e de sua intensidade, que vai ser uma propriedade direta da sua concentração naquela amostra também. Tá? Então, você tem acoplamento da tecnologia da técnica de espectrometria de massas com as técnicas cromatográficas, tanto cromatografia gasosa e líquida, assim como a eletroforese capilar. Tá bom? Então, a gente tem em espectrometria de massas um gráfico, um espectro, que vai te dar a razão massa-carga no eixo X e a intensidade do sinal atribuído no eixo Y. Então, dependendo do tipo de amostra, você vai ter os sinais correspondentes, tá? E quando acoplado à separação cromatográfica, você tem um aumento da sensibilidade e da seletividade, porque você vai permitir que aquela amostra seja separada dos interferentes, então você vai ter, por exemplo, um cut-off level menor, ou seja, você vai ter um limite de detecção, um limite de quantificação menor para alguns tipos de amostras, principalmente amostras biológicas, em que você tem um efeito de matriz maior do que, por exemplo, num comprimido, né, ou outro tipo de amostra que você vem analisar. Então, o casamento entre a espectrometria de massas e a separação cromatográfica é primordial para a confirmação da presença de drogas, principalmente em análises toxicológicas, que vão ser utilizadas principalmente em processos legais, né? Então, você precisa ter uma confiabilidade maior, uma seletividade também e sensibilidade maior. Só que a espectrometria de massas tradicional, ela tem um problema que é a ionização de amostras em solução, você tem que preparar a solução, você tem que
Você tem um problema de ionização de compostos de alta massa molecular e baixa volatilidade. Você tem, quando acoplada com a cromatografia, você tem um preparo, extração e separação de amostra, então você fica com um experimento laborioso, custoso, né? Você permite a interferência e modificação química da amostra, então você tem esses problemas que às vezes diminuem a eficiência da técnica, tá? Só que a solução é as técnicas de ionização por eletrospray, que adivinho lá em 1984 por John Fenn, tá? Que é o eletrospray, o ESI, que permitiu a ionização à pressão atmosférica fora do espectrômetro de massa, ou seja, fora do ambiente controlado de gás, etc. Então, vem facilitar a ionização da amostra, formação de íons a partir de soluções, ionização branda, íon molecular intacto, então você diminui a fragmentação e o estudo de biomoléculas. Aliado a isso, você tem a questão da amostragem, né, e do uso dessa amostra de forma direta na análise, ou seja, você interferir o menos possível na amostra. E isso foi propiciado com o advento da espectrometria de massas ambiente, porque você consegue ionizar a amostra de forma natural, né, ao ar livre. Então, você não precisa mais controlar tanto o meio de ionização, tá? Então, você consegue, por exemplo, fazer uma análise de sangue, urina, saliva, sem precisar antes fazer uma extração prévia, fazer um preparo de amostra, tá? Então, o advento da espectrometria de massas, ela veio simplificar e também potencializar as análises de confirmação, tá? Principalmente de drogas. Então, quais são as características da espectrometria de massas ambiente? Simplicidade, rapidez, processo de ionização aberto ao ambiente, possível uso da amostra intacta em sua forma natural, ou seja, você não precisar mexer na amostra, fazer extrações, preparos, etc. E a possibilidade de análise da matriz de forma direta, ou seja, em loco, acoplamento lá com o equipamento de espectrometria de massas portátil. E o pioneirismo da espectrometria de massas veio lá no início do século XXI, né, com a ionização por dissolução com eletrospray, que é o DESI, o DART, né, em 2005, um ano depois, e desde então mais de 30 técnicas de ionização ambiente surgiram. Então, a gente observar a aplicação dessa técnica, a gente observa que, dentre os principais tipos de análise, aquele abordando a análise em papel, que é o PSI, que a gente vai abordar mais adiante, é o que mais se destaca. E dentre as áreas, a bioanalítica, a química forense e a análise de medicamentos também é um destaque. E a gente pode ver que os números de publicações são altíssimos na última década. Então, a espectrometria de massas, ela vai resolver um problema da complexidade da amostragem, principalmente na química forense e na toxicologia forense. Tá? Então, a gente observa que a gente tem diversos tipos de matrizes possíveis. Tá? E essas matrizes, elas têm características próprias. Tá? Então, se você tiver a possibilidade de não interferir no tipo da matriz e, consequentemente, manter o padrão químico daquela amostra, você tende a ter uma confiabilidade no resultado maior. Então, a principal técnica de espectrometria de massas ambiente é a ionização por spray em papel, ou PSI. O que é essa técnica? Ela é uma técnica que se baseia no papel triangular, tá? À base de celulose, o qual é conectado a uma fonte de voltagem, aplicação do potencial,
esse papel ele é posicionado à frente da entrada do espectrômetro de massas, você adiciona a amostra, né, em solução, e você tem um processo de ionização tipo eletrospray, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o jato de spray dos íons da solução que vão adentrar ao espectrômetro de massas é semelhante ao eletrospray ou nano SI, tá? Então, você mantém a característica do eletrospray, mas agora de uma forma mais simples, uma análise mais simples e feita em papel. Então, essa técnica ela surgiu em 2010, utiliza substrato papel celulose, e o processo de ionização é tipo SI. E a sensibilidade dessa técnica, ela depende das propriedades físico-químicas do papel. Ou seja, se você modificar a química do papel, fazendo pré-tratamentos químicos ou fazendo algumas modificações na superfície do papel, você tende a melhorar a sensibilidade dessa técnica. Você utilizando o princípio de microfluídica para aumentar a capilaridade no papel, fazendo polímeros moleculares impressos, que são os MIPs, você consegue aumentar a seletividade e também a sensibilidade da técnica. Então, é uma técnica bastante utilizada na última década, é bastante estudada, bastante transformada e que tem resultados maravilhosos dentro da química forense e da toxicologia, tá? Principalmente na análise de drogas de abuso. Por exemplo, a gente tem aqui ó, análise de selos apreendidos. Então, o selo ele pode ser cortado em papel triângulo, posicionado aqui e feito a análise. Então, você não precisa mais você pegar o papel, o selo apreendido pela polícia, fazer uma extração e dessa extração uma solução e dessa solução você fazer a análise. Não, você pega o papel, corta ele em triângulo, posiciona à frente do espectrômetro de massas, aplica a solução e você tem a análise. Então, você consegue detectar aqui ó, a presença do 25N-bomb, por exemplo, em papel, né, apreendido, em selo, apreendido, e veja que a sensibilidade da técnica é muito maior do que a do eletrospray. Então, você diminui as interferências que a solução traria devido à extração dos componentes do papel também, tá certo? Então, você tem aí uma capacidade de analisar de forma mais sensível e seletiva uma matriz, né, uma apreensão de droga, tá? Na forma de selo, por exemplo, como é o caso desse artigo. O outro artigo também que utiliza o mesmo princípio de você pegar o papel, cortar ele em triângulo e fazer análise, você consegue, por exemplo, identificar a presença de outros tipos de anfetaminas, além de outros tipos de N-bombs, e também aqui a presença de LSD no papel, tá? No selo apreendido. Então, você tem a capacidade de simplificar a técnica, tá? Então, você torna uma técnica mais simples, mais rápida, de menor custo, você gasta menos reagente, menos solvente, tá? A análise é mais rápida, tá? Você tem, por exemplo, a transformação do papel a partir de MIP, ou seja, você fazer uma polimerização em cima do papel a fim de que crie cavidades seletivas para aumentar a seletividade na detecção de determinado tipo de droga ou de uma classe de drogas. Então, você cria uma cavidade em que vai ser sítios químicos ativos. Então, você tem esse papel agora capaz de adsorver determinados tipos de analitos, né? Então, você funciona como um agente extrator e também um agente que vai adsorver impurezas, por exemplo, tá? Com determinado tipo de seletividade para determinados tipos de analitos. Então, você tem, por exemplo, a capacidade de detectar design drugs
em saliva, né, a partir da utilização do MIP. Então, aqui você tem a detecção de êxtase, por exemplo, em saliva, com limite de detecção na casa de microgramas por litro e limite de quantificação microgramas por litro. Então, você tem aí a capacidade de quantificar também essas drogas sintéticas em saliva utilizando o paper spray. Outro tipo de técnica bastante aplicada é o Swab Touch, que é uma das técnicas utilizadas também para fazer a análise do COVID. Tá? Então, você tem, por exemplo, a quantificação de drogas sintéticas utilizando o cotonete médico, o qual é aplicado diretamente para a análise do espectrômetro de massa. Então, você faz a coleta, aplica o solvente, posiciona diretamente na entrada do espectrômetro de massa e você tem a análise. Então, veja a simplicidade. Você tem um cotonete médico, você faz a coleta na boca, você já leva para frente do equipamento, você aplica a solução, né, o solvente, e você já tem a análise. Então, você consegue, por exemplo, fazer a determinação de fentanil na casa de nanogramas, tá? GCMS, então, passando agora para as técnicas mais tradicionais, né, que são as técnicas padrão. Então, a GCMS, então, a gente tem a possibilidade de determinação simultânea de piperazinas, utilizando um espectrômetro de massas acoplado à cromatografia gasosa. Então, você tem aqui um conjunto de piperazinas, tá, que foram determinadas em urina de forma simultânea, ou seja, numa única análise você consegue determinar 10 tipos de drogas diferentes com uma seletividade e sensibilidade muito grande, tá? Então, você tem as técnicas hifenadas, também a possibilidade de determinação múltipla, né? Então, a análise simultânea, ela é bastante importante, principalmente quando você tem, por exemplo, um conjunto de drogas a ser analisadas numa única amostra, ou quando você tem uma overdose de vários tipos de drogas, casos de overdose de vários tipos de drogas simultâneas, etc. Você tem a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de alta resolução para determinação simultânea de 28 benzodiazepínicos em cabelo e os seus metabólitos. Então, é utilizado aqui o Orbitrap acoplado com a cromatografia líquida. Então, você tem a separação dessas drogas, né, com alta sensibilidade e seletividade, veja só, na casa de picogramas, tá, com uma intensidade muito boa, tá? Então, você tem uma alta sensibilidade e seletividade, utilizando essa técnica, para determinar simultaneamente benzodiazepínicos em cabelo. Então, a GCMS e a LCMS, ou seja, a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, principalmente utilizando as técnicas tandem, ou seja, MSMS, utilizando monitoramento de fragmentos, você consegue determinar simultaneamente um conjunto de drogas, o que não é possível, por exemplo, em alguns outros tipos de equipamentos ou técnicas de espectrometria de massa. Por exemplo, o paper spray, na forma que a gente viu agora há pouco, a gente não consegue fazer uma quantificação simultânea. Tá? Você pode utilizar, por exemplo, métodos de extração por MIP. Então, você faz um MIP, esse MIP ele age como agente extrator.
né? Então, você tem um preparo anterior. Então, lembrando que tanto a cromatografia gasosa quanto a cromatografia líquida, você precisa de um preparo de amostra, o que não é preciso lá no Swab Touch e também no Paper Spray e nas técnicas similares, tá? Então, apesar da LC e a GC, principalmente a LC-MS, ser uma técnica, ser a técnica padrão, serem as técnicas padrão e de alta sensibilidade, seletividade, com determinação simultânea, você tem um processo de preparo de amostra muito laborioso e custoso, tá? Então, a gente tem que ver sempre o ideal para a gente naquele momento, né? O que a gente está querendo, qual é o objetivo do nosso estudo, tá bom? Então, você consegue, por exemplo, ó, utilizar o MIP como agente extrator para aumentar a sensibilidade e seletividade da determinação de catinonas sintéticas em urina e sangue. Então, você consegue, ó, um limite de detecção na casa de picogramas, ó. Aqui está em nanogramas, se a gente fizer, ó, aqui dá 24 picogramas. Então, você consegue uma sensibilidade e seletividade muito grande utilizando métodos de extração seletivos, que são MIPs, né? Então, o MIP você vai, na verdade, tirar o efeito de matriz, por exemplo, que vem na amostra de sangue, que vem na amostra de urina, que vem na amostra de saliva, etc. Então, é um preparo de amostra que, em determinados casos, pode vir a ser essencial para a determinação de algumas classes de drogas. Conclusões. Vimos, então, que as novas drogas psicoativas, denominadas design drugs, representam um grande desafio para as autoridades públicas no que tange à produção, comércio e distribuição. A grande complexidade química das design drugs demanda um trabalho constante de controle e análise das apreensões. O trabalho das autoridades públicas é primordial para a atualização das listas das substâncias proibidas e do uso controlado e a diminuição do abuso. Os benzodiazepínicos representam a classe de drogas sintéticas controladas de maior abuso no Brasil. As técnicas analíticas de detecção usadas em testes de varredura rápida estão em constante evolução para aumentar a sensibilidade e seletividade da análise. A espectrometria de massas e as técnicas cromatográficas acopladas são os testes de uso padrão para confirmação da presença de drogas em análises toxicológicas e forense em geral. Então, apesar de a gente ter várias técnicas ambientes que são utilizadas para a detecção e determinação de drogas em análise forense, toxicológica, ainda a GCMS e a LCMS são os testes padrão, tá? Para uso legal em processos judiciais, etc. As técnicas de análise ambiente são atualmente o ramo de maior desenvolvimento para uso nas áreas de forense e toxicologia, dentre outras, tendo como objetivo uma análise rápida, não destrutiva, confiável e reprodutiva, possibilitando seu uso em processos judiciais. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail joão.filho@ifes.edu.br. Um abraço a todos. Até mais.